não tinha tão estruturada uma divisão estadual. A Babilônia invadiu, os judeus tiveram exílio da Babilônia, depois de 80 anos, o Ciro, imperador persa, atual Irã, tinha invadido, depois de 80 anos, o próprio Ciro permitiu a reconstrução do Templo de Jerusalém. Aliás, entre judeus e persas sempre existia, tranne menos poucos conflitos, tanto que tem a história da Rainha Esther, se realiza na Pérsia, e até hoje tem o túmulo, que eu não trouxe, o túmulo da Rainha Esther na Pérsia está sendo observado, era observado também pelos muçulmanos. Como? O túmulo de Mordecai também. Os dois túmulos estão lá, existem até hoje, queria destruir nossos próprios versos, não deixar de destruir, estão lá. Agora, e no Irã tem ainda uma colônia judaica, só que não pode falar. Está muito mal estruturada. E nós temos a presença dos judeus romanos na Itália. Mas os judeus romanos, os judeus de Roma, no segundo século a.C., imigraram para Roma porque Roma tinha uma representação judaica. Foi feito o primeiro templo judaico fora da Judéia. Foi feito em Ostia. Ostia, que é o Santos de São Paulo. Ostia é a cidade de praia de Roma. E se chama resto dessa sinagoga. Os judeus estavam na Judéia. Naquele tempo foi, depois da reconstrução do segundo templo, foi feito um erro judaico. Porque está escrito que a parte religiosa é diferente, é separada da parte civil. Os sacerdotes tinham que governar a parte religiosa e não podia ter a parte política. E lá os macabeus uniram os dois poderes e não deu certo. Teve uma divisão dos judeus entre saduceus e fariseus. E nesse tempo, depois da festa de Hanukkah, nós tivemos vários grupos: saduceus, fariseus, essênios, sicários, outros. Zelotes, terapeutas. Como? Terapeuta. Também entrou outro grupo, terapeuta. Terapeuta? Não conheço. Também ele. Bom, e os judeus, infelizmente, estavam discordando entre eles. Mas até esse tempo, a Judeia era livre. Mas, infelizmente, seja os saduceus e os fariseus foram pedir ajuda em Roma. E Roma liquidou o problema, invadiu tudo, incendiado o tempo. Tive mais resistência no tempo do Rabino Akiva, no tempo está me fugindo o nome, a revolta de Bar Kokhba, no tempo de Bar Kokhba. Mas, desse tempo da revolta, nós temos outra história. Me põe, por favor, o slide. Peraí, tá filmando aqui, por favor? Sim. Não põe a mão na frente do microfone, põe assim atrás. Isso, obrigado. Esse que está aqui. Nós tivemos a destruição de Jerusalém, efetuada, começou com o imperador Vespasiano e foi concluída com o imperador Tito, no ano 70 depois de Cristo. No ano 70. E nós temos os primeiros documentos que Roma ganhou sobre os judeus. Foram retirados 90 mil escravos de Jerusalém. Olha, antigamente os imperadores, quando conquistavam
numa província, eles faziam um arco. Nós temos vários arcos em Roma, se a gente vai chamando. Como? Esse arco de Tito. Aqui dentro, não precisa olhar isso que não fotografação. Aqui dentro nós temos o original, a cópia do original da menorá, que foi roubada do Templo de Jerusalém. Não deixa, você vai dar uma fotografia só da pronto. Essa menorá, eu gostaria de falar dos símbolos que nós temos. Essa menorá é o único símbolo que tem original, copiado daquilo que os romanos roubaram de Jerusalém. Daquele que os romanos roubaram de Jerusalém. Eles levaram esse símbolo, que é o primeiro símbolo que nós temos, que todo mundo aceita. O Ben Shabbat faz um símbolo assim, tudo em verde. Mas a cópia do símbolo, do original do ano 70, também no Parlamento de Israel. Está no Parlamento de Israel, foi copiado em tudo que lado. No Parlamento é copiado exatamente assim. Esse é o nosso símbolo. Esse é o nosso símbolo. A escola renascença tinha esse símbolo quando meus filhos escutavam lá, para não sei. Bom, mas esse é o símbolo, o primeiro símbolo que foi em Roma e foi reproduzido. E quando chegaram os bárbaros, que roubaram tudo que tinha aqui bom em Roma, roubaram também isso que foi levado. Mas isso não, está lá até hoje. Os judeus não passavam embaixo desse arco até ser fundado o Estado de Israel, em 1948. Não passaram. Depois da fundação do Estado, passaram. Esse símbolo, tanto o símbolo de demonstrações até nós judeus e contra os judeus, são feitas lá, existe até hoje. Olha, esse arco tem 2000 anos. 2000 anos. Então, quando eu falei de símbolo, o único símbolo que sempre existiu, sempre é esse. Por isso que eu falei que ia falar sobre símbolos. Outros símbolos nós conhecemos de muitos símbolos. O símbolo não tem esse símbolo aqui. Tem muitas coisas. Mas falando de símbolos, nós temos uma oração, uma reza. Oi? Ela chegou em Israel ontem. Baruch haba. Eu não tinha visto. Não tinha visto ela ainda. Desculpa que eu não consegui passar ontem. Não, você tinha sido muito bem. Então, Então, agora você me uma coisa. E teu tio, meu irmão, ele falou hoje que está preocupado, o neto dele está na Itália, tem manifestações contra os judeus na Itália toda. Tem greve geral sobre outros palestinos. Meu irmão está preocupado mais com o neto dele na Itália do que em Israel. Eu sei, porque em Israel a gente vive lá, toca a sirene, porque tinha os drones dos últimos, dos Eminitas. Então aí todo mundo para, se cuida, depois volta à vida normal. Então se sabe o que tem. E o governo antigamente fez contra-mísseis, e se sabe o que tem. Em vez de eu peguei a Itália, a comida na Itália, primeiro a Itália tirou o voo de Roma para Israel, a gente teve que pegar TUS, era uma companhia low cost, custa pouco. Aí na volta, sabe o que foi a comida caché? Era a bandeja de jogar um negocinho assim pequeno, que tem um pouco de carne aquecido, um pãozinho, um negocinho de biscoito. Eu olhei os outros com uma refeição, então quer dizer, se manifesta em tudo. Em tudo. Todo mundo podia comer bem, esperei comida caché. Dessa vez foi em tudo. Antes traziam assim, tá bom, que tudo isolado, caché. Não, e depois de tarde a gente tem aí uma desventura, né, na ida, mas isso é não. זה לא שלי, זה שלך, מאמה. Bom, então, nós temos notícias tristes. Chegou ontem. Em Israel estava mais calmo do que aqui. Aqui nós temos manifestações em tudo que é lado. Temos manifestações e temos o Lula que está apoiando. E na Itália é o que é. Então, estamos chegando aqui no arco de Tito, quando
destruíram Jerusalém, que foi a primeira fundada na Itália. Depois chegaram 90 mil escravos em Roma, mas em Roma havia judeus antes dessa Diáspora. transporte de escravos. Então, os que estavam já em Roma estavam bem. Então, se ocuparam para liberar os escravos e liberar eles. Eles liberaram, só que metade dos escravos foram levados para fazer serviços pesadíssimos na Sardenha, e lá muitos morreram. Mas no dialecto sardo, que ainda, Sardenha é uma ilha lá da Itália, que ainda palavras em hebraico, para que pudesse lembrar disso, no dialecto sardo. Os judeus em Roma ficaram sempre maltratados, mas nunca foram mortos. Nunca. Os papas mandaram pagar impostos altos, era cidadão de segunda classe, tinha que pagar as festas da igreja. Os judeus tinham que levar o pontapé no traseiro no dia antes da Páscoa, porque ele mesmo, todo o povo dele era culpado de ter matado Jesus Cristo. Vocês não sabem que nós somos culpados para ter matado Jesus Cristo, todos os judeus em todas as gerações? Essa fama de deicida continuou por muito tempo e deu apoio também a Hitler, que era o povo que tinha matado. Só em 1965 teve a encíclica do Papa, em 1965, do Vaticano II, que tinha começado a ser elaborada essa encíclica do Papa Pio XI, mas foi interrompida com a morte improvisa do Papa Pio XI. O Papa Pio XI era Papa quando foi declarada a paz entre o Estado Pontifício e a Itália. Porque o Estado Pontifício e a Itália brigaram no tempo da unificação da Itália. O Estado Pontifício ocupava um terço da Itália, toda a parte central da Itália era Estado Pontifício. Mas nós temos a unificação da Itália. Todo mundo ouviu já a palavra de Garibaldi. Garibaldi entrou em Roma e falou: "Eu vou interpretar da Itália." O Papa se ofendeu e se fechou num castelo, o Castelo de Adolfo. E o Papa Pio XI, grande político e grande homem, conseguiu fazer a paz com isso, fez os acordos de Latrano, em San Giovanni Laterano. E nesse acordo foi definido o Estado Vaticano dentro da Itália, e que em vez de ocupar metade da área da Itália, ocupava 0,44 km², do atual Vaticano. Então, o Papa Pio XI conseguiu fazer a paz com a Itália, e o Papa saiu do autoclausuramento de Castelo de San Gandolfo e saiu e fez. Esse Papa Pio XI era um Papa de grande visão, e naquele tempo, até 1928, havia uma lei na qual o Vaticano, a Igreja Católica, tratava os negros como não pessoas boas. Então tratavam porque, pegando o apelo que Noé teve 3 filhos, Sem, Cam e Jafet, o Cam, e o Sem, a origem dos semitas, e Cam, a origem dos negros, o Jafet dos bonitos, dos gregos. Então, quando Cam viu o pai dele bêbado, em vez de tratá-lo com muito respeito, deu risada e chamou os irmãos. Então, para castigar todos os negros do pecado do Cam, eles foram acusados de não ter respeitado o pai. Então, até o começo do século passado, os negros eram tratados cidadãos pela Igreja Católica como cidadãos de segunda classe. Esse Papa colocou uma encíclica. Isso tinha dado muito problema também. Isso tinha dado muito problema em muitos lugares. O fato disso, nos Estados Unidos tinha também a revolta contra os que colocavam o posto de que o negro tinha que ser escravo. E o Papa Pio XI tinha feito uma encíclica igualando todas as cores que tinham os mesmos direitos humanos. E essa encíclica foi aceita
com muitos problemas, muito não queria aceitar, tanto a liberação dos escravos demorou para sair, mas teve um ponto de partida com o Papa Pio XI. Quando essa encíclica foi publicada, ele estava publicando os mesmos padres que tinham feito essa encíclica, uma outra encíclica, dizendo que os judeus tinham que ser tratados que nem todos os outros, porque não havia porquê. E saiu a encíclica do Vaticano II, em 1965, na qual os judeus são considerados irmãos maiores. Essa você conhece. Nossos irmãos maiores, porque ele nasceu a Sociedade Judaico-Cristã, foi a partir daí. Ele é representante dessa Sociedade Judaico-Cristã. Bom, a partir aí mudou o comportamento da igreja. Mas muitos não estudaram essa encíclica, e muitos esqueceram essa encíclica do Vaticano, especialmente agora. Alguns papas que não foram consultados. Mas isso deu continuidade a essa afirmação que os judeus tinham que ser igualados. Acontece que em 28 de fevereiro de 1938, o nazismo já tinha feito bastante escola na Alemanha. O Hitler ia festejar na Itália, em Roma, a festa do nascimento do Estado Pontifício, do Estado Vaticano. E todo mundo sabia aquilo que o Papa Pio XI ia falar nessa oportunidade. E essa oportunidade, nesse tempo, o médico do Papa Pio XI era irmão do Mussolini, e era irmão da mulher do Mussolini. E os conselheiros eram outros amigos de Mussolini. Bom, o Papa já tinha escrito esse discurso que ia fazer na frente de Hitler. Ele não gostava da preparação que se sabia dos campos de concentração. O secretário dele era Pio XII, que tinha era bispo na Alemanha e sabia bem o que o meio fazia Hitler. E o Papa Pio XII tinha sido promovido como secretário do Papa Pio XI. E no dia que o Papa Pio XI ia fazer o discurso não aprovado a política de Hitler, o Papa não acordou. Não acordou. Eu queria fazer uma tese sobre isso. Eu não sei se já contei isso alguma vez, não sei. Eu queria fazer uma Várias vezes. Várias vezes. Não estou outro nome, né? Várias vezes. Eu queria fazer uma tese sobre isso, porque eu fiz uma tese sobre a imigração judaica italiana no Brasil. E quando eu fui para a Itália, e comecei a pesquisar sobre a imigração, eu li a história do Pio XI, li a história do Pio XII, e li o jornal francês que dizia que se suspeitava que a morte do Pio XII não era natural. Sim, eu falando que morreu de pneumonia, outro jornal que ele morreu porque era muito resfriado, o jornal falou que morreu porque era muito velho, então nenhum jornal estava de acordo com porque morreu. Eu saí e falei, mataram o Pio XI, mataram. Eu cheguei em São Paulo falando, eu vou fazer uma tese não sobre o italiano no Brasil, mas sobre a matança do Papa. Aí o professor Helênica do Brasil me falou, se você escreve sobre isso, eu não sou mais sua orientadora, eu vou embora. Porque ficou com medo e era para chegar. Porque, sim, ele me falou, tranquilo, eu não se vira, eu não faço nada disso. Bom, e por que eu cheguei nisso? Eu cheguei nisso porque nós vimos como nasceu a propaganda antissemita. Nós tivemos a Catherine, uma mulher judia, que era filha de refugiados na França, então era cidadã europeia, cidadã da comunidade europeia, que foi estudar na Inglaterra. Na Inglaterra ela se formou em jornalismo. E quando ela perdeu a mãe de muito jovem, e quando ela se sentiu muito sozinha, estudando nessa escola, e tinha vontade de ter uma filha, ela viveu um pouco com os avós, mas se sentia muito só, ela decidiu casar. Mas a pessoa com a qual ela casou era muçulmana. Era muçulmana, mas não era xiita, era sunita. Então,
Então ela aceitou, falou, posso nem ter menos pior. E a família dele também aceitou. Porque via nela uma parte interessante. A parte interessante era que ela era cidadã europeia. Via que o filho também podia fazer parte, sendo cidadão europeu, tinha mais oportunidade de trabalho. Então foi um interesse múltiplo. Então ela casou e depois de casada eles foram morar no Iêmen. Ela teve 2 filhos, mas no Iêmen a situação ficou extremamente incômoda, porque já 20 anos atrás o Irã estava mandando emissário no Irã para dividir a população, os xiitas e os outros. E no Irã teve uma guerra civil. No Irã, não no Irã. No Iêmen, uma guerra civil provocada pelo Irã. E chegou uma hora que ela estava com medo de sair, porque ouvia tiros e briga toda hora. Estava começando a primavera. Não foi uma coisa, uma primavera. Foi insuflada. Aquela parte foi insuflada pelo Irã mesmo. E aí nós temos uma organização de iemenitas, antes disso, que São Paulo pagou a passagem de muitos judeus, porque um judeu de São Paulo pagou o transporte no avião de muitos judeus iemenitas que foram para Israel. E estava se começando o mal-estar no Iêmen, foi quando começou o Irã a insuflar para provocar uma divisão interna. Nesse tempo, o Irã fez a própria campanha e armou. A propaganda do Irã, desde aquele tempo, era acabar com o Estado e com todos os judeus. Então, isso não é uma preparação que veio no 7 de outubro. Essa preparação veio de muito antes. E ela viu essa situação e não se sentia bem no Iêmen. Ela voltou para a Inglaterra. O marido não tinha muitas oportunidades, então, onde ele foi para a terra. Para onde? Por Iraque? Para onde eles foram? Irã. Irã. Sim. E o marido era político, não teria sido xiita, ela não podia dizer para ninguém que ela era judia, a família calava a boca, ninguém abria a boca. Mas através desse vídeo dela, ela teve condição de entrar na vida política, mas o acordo dela com o marido não estava muito certo, então ela voltava na Inglaterra. Na Inglaterra ela conseguiu manter o sobrenome árabe dela para ser aceita no Irã, onde ela ficou tendo contatos. E aí a gente viu, nós vimos ela entrando em círculos políticos do Irã, até com a toda. E ela viu que aquilo que falava sempre, acabar com os judeus, acabar com todos os judeus, acabar com o Estado de Israel. E eles não querem dois Estados, eles querem tudo, querem acabar com todos, querem acabar com todos os judeus. Você viu? Um detalhe, você não falou, o marido dela falou para ela, eu vou matar o filho. A filha, né? Sim. Ela disse, a menina disse que ia ser judia, pelo que eu entendi, né? Sim. Ela perguntou se é tudo certo. Meu inglês não é tão bom. E ela, menina, era judia, o que ela era? E ela disse, a menina disse que era judia e ia ficar sempre judia. E ele disse, agora eu posso matar você. Foi isso? Sim. Ela falou isso. Ela falou de matar. Não sei se ele precisa dar um bolso. Ele matou a filha mesmo, então? Não, Ele ameaçou. Agora está na Inglaterra. Ela se divorciou dele em Londres. Não, é na Inglaterra. É na Inglaterra. Isso é a mulher atual. Isso é agora. Agora, Catherine, que é o nome completo da não, tudo bem, eu só quero uma ideia que eu não tinha escutado. Agora, ela veio falar essa fim de semana. Ah, tá. Agora está em Porto Alegre. Está em Porto Alegre.
ela deu informações que ela tinha. Então, era o programa de acabar em 7 de outubro. Era o momento de acabar com tudo. Por isso tinham mísseis prontos. Por isso nós fomos bombardeados de todo lado. E aquilo que, infelizmente, a gente vê que muita gente tem dó dos palestinos. Tem dó dos palestinos. Não é dó dos palestinos, não é dó dos palestinos, não é isso. Tem que ter um acordo, e tem que reconhecer o Estado de Israel e tem que reconhecer o Estado palestino. Bom, Tá certo. Então, a Tá italiana fácil. Tá fácil. não tá. Tem que haver reconhecimento. Então, a Meloni italiana foi a única que falou: eu reconheço o Estado palestino, se eles reconhecem Israel. Exato. É a única. Mas acontece que todos os outros não falam isso, querem reconhecimento. Agora, na Inglaterra, nós temos problemas sociais, porque os palestinos são muçulmanos, são dependentes, 80% das mulheres não trabalham, recebem ajuda social, e 30% dos homens não trabalham, tem ajuda social, o sistema de saúde da Inglaterra caiu tudo. É melhor pedir esse mono da Europa. Melhor pedir esse mono da Europa. Só que para fazer paz tem que ter dois lados. E o Estado palestino já foi oferecido em 48 pelo Ben-Gurion. E a resposta foi a guerra da independência. Então, eu não entendo mais. Que Estado palestino que eles querem? Eles não querem Estado palestino nenhum. Aonde está o Estado palestino? Aonde está o Estado palestino? Olha, mas foi oferecido em 48 pelo Ben-Gurion. Mas onde está? Hoje em dia, Hoje em dia, não. não para o Estado palestino, mas Estado palestino não existe. Não, mas onde seria o bendito do Estado Em lugar de Israel. Em lugar de Israel. Ah, Israel ia ser jogado no mar. bom. Como ela falou, né? Eu fiquei muito impactada quando ela disse que ela foi entrevistar aquele mudando, moço, essa jornalista, que ele se colocava como representante de Alá na terra. E que se Israel fosse conquistado, me corrigem, porque eu não sou a melhor inglês, tá? E se Israel fosse conquistado, os cristãos ou se converteriam ou seriam escravizados. Não ia ter cristãos, não ia ter outra religião, Nem que cristãos, não nem a muçulmana. E do jeito que eles acham que tem que ser. Não é liberdade. Não tem liberdade. Não tem mulher que pode trabalhar, pode criar carne, isso aí não. Por isso que na África eles matam todo mundo, né? A mídia não fala muito, mas países e países na África onde tem cristão, todas as igrejas estão sendo atacadas. Sim. Então, nós sem botar que desde o ano passado também a sinagoga na Itália. Na Itália, você lembra que nós tivemos uma manifestação até na frente da sinagoga de Bolonha. Eu falei em Bolonha porque eu morava em Bolonha. Porque meu irmão mora ainda hoje em Bolonha. Mas os netos dele estão todos em Israel. Estão todos os netos dele em Israel. Em Bolonha, para mim, eu sou particularmente sensível, porque, bom, mas o que eu vou esperar? Em Bolonha teve gente ótima que salvaram meu pai arriscando a vida. Eu estou viva, porque tem gente que arriscando a vida, avisou que sair daqui, que ajudou a gente ir embora, ajudou quando a gente voltou. Mas teve outra gente que ganhou dinheiro para que a Gestapo oferecer dinheiro. Olha, a gente mata um homem, pega um homem, a gente dá 5.000 liras, uma mulher 4.000, cada criança 3.000 liras, e teve gente que vendia judeus. Vendia judeus. Em vez de quem estava perto da gente, falou: vai embora, era a sua vida deles, para a gente ir embora. Só alguns poucos. Não era polonês, né? Porque polonês fica. Meu pai contou. Olha lá, tem um judeu, vai lá. Então, tem uma história, você falou dos negros. Eu peguei um jornalista que tinha sido jogador de futebol, recente, década de 90, e na Polônia.
E ele teve uma experiência maravilhosa. Aí eu falei, quando ele falou que ele teve uma experiência boa, eu falei, será que eu vou contar o que meu pai passou lá? Mas, não, aí eu perguntei outra coisa para ele, escuta, tinha negros na sua equipe? Tinha. Como é que era aqueles? Eles não podiam sair de dentro da concentração que ele ia comprar comida era dele. Nossa. Então, eu falei, bom, então você já entendeu, pronto, agora. Teve um jogador, teve um negro que se chamava Balotelli, não sei se vocês lembram, era um jogador de futebol italiano. Era um negro que estava passando mal, etc. Uma família judia adotou. Aquela coisa de morrendo, adotou, selou, ficou lá, e não ficou um jogador de futebol negro. E ficou judeu, porque a família adotou. E aí, não aguentou ficar na Itália de tanto racismo. É isso aí. Agora eu não sei onde ele está, mas procura na internet, Balotelli. Foi o primeiro jogador, mas ninguém tomava. Porque... E não é 1948, é década de 90. Agora. Que os poloneses não aceitam negros. Muito menos judeus. Os judeus nem sei, vai estar lá, mas negros. Tudo que é diferente. Não, o polaco acha que tudo que é diferente não presta. Mas não é só. Não é só polaco. Mas o polaco é o antissemita morre. Não, mas em todo lugar tem problemas com o que vem de fora, com o que é diferente. Aqui em São Paulo é muito. Não é a mesma coisa. Sim, mas a Polônia é muito sensível para nós, pelos campos de concentração. Existe, mas a Polônia é muito sensível. Entendeu? Polônia é. Olha, eu tinha uma conhecida, a Lili sabe quem é. Super interromper. Ela falou minha terra amada. Eu falei, qual é a tua terra amada? Polônia. Polônia. Eu mandei minha filha para lá para estudar na faculdade. Eu tinha outro lugar para lá, amada. Ela me mostrava o lugar dela. Não queria nem ver ela, mas. Como você pode falar um negócio desse? Você tem família? Ai, gente, desculpa cada coisa. Me vou ter que contar. Machuca muito. Minha mãe contava quando ela veio. Lembra dela? Ucrânia para a Argentina. Então ela contava que ela pegou um navio e parou no Rio de Janeiro. É a primeira vez que ela viu duas coisas na vida. Uma era bananas e a segunda coisa é gente preta. Minha primeira vez em Dakar. Meu navio parou em Dakar. Primeira vez que eu vi, eu fiquei assim. Nunca vi isso, Não tem problema. Como tem importância? É a essência da pessoa. Não tem. Não tem nada a ver. É a essência da pessoa, infelizmente. Não tem nada a ver. Olha, eu nunca tinha visto uma pessoa. Quando eu cheguei no Brasil uma vez, entrei no ônibus, eu me segurei dentro da mala. Que lua bonita que tem. Depois eu falei, tem unha essa luva. Ele era cor da mão, ele era eu falei, que luva bonita, que luva perfeita. Depois vi que era um avião. Não era Não era a mão dele. Sim, a gente estranha, porque eu estranhei também. Agora tem muita pessoa boa, negada. Não quero o melhor. Acho que na Europa toda, né? Eles não votam. É na Europa toda, eu acho. Eu não sei. Eu sei que para mim, as pessoas. Eu vi que foi uma surpresa. Mas depois não, eu não senti nada. Aí eu vi a minha mão. Aí eu vi a tela também escurei. Então, eu vou combinar o contrário. Agora combinou com a cara. Tá tudo bem. Mas eu. Aí onde? Nós vamos falar sobre o ataque em Doha. Nós falamos. O que mataram os. Sim, os representantes Falamos sobre isso. para Israel está fazendo coisas sobrenaturais, realmente. Porque, olha, até o dia da fundação,
em maio de 1948. No dia seguinte, sem ter exército regular, sem ter informação de nada, ser dividido por 5 estados em volta. 7. Mesma noite. Na mesma noite, e sobreviveram ao negócio dessa, gente, é alguém conseguiu. E agora, o Irã mandou 300, 500, quantos mísseis e quantas as galerias que estão na faixa de Gaza, a gente fala, coitado, eles construíram armazéns de túneis, tudo. Os túneis é a maior rede de túneis, mais túneis do que as ruas. E dentro dos túneis, embaixo das escolas, e depois as fake news monstruosas, porque fala, uma vez por engano, a escola do Líbano mandou um míssil que entrou em Gaza. Não, era nos jornais. Israel mandou um míssil no hospital de Gaza, matou 500 pessoas. E no dia seguinte, uma linha embaixo, que ninguém leu. O míssil não foi mandado pelo Israel, foi mandado pelo Hezbollah e não chegou dentro do hospital, chegou no Justamente dela de fora. E não matou ninguém. Sim, mas aquela notícia que os mísseis eram os judeus que mandaram matar 500 pessoas, todo mundo leu. E assim continua sendo, continuamente, as fake news estão dominando a Europa. Os outros iam ser comigo. E sem contar que fala, desde quando Israel está dividido, mataram tantas pessoas. Ninguém pensou que em Gaza normalmente naturalmente 9.000 pessoas por ano. Um pouquinho, muito menos daquilo que nasce. Então, entre todos esses defuntos, estão também aqueles que morreram de morte natural, que morreram de outras doenças, de outras coisas. Até um velho de 80 anos super doente, é os judeus que mataram. Então, isso aqui, a ONU está apoiando isso, gente. O que eu fiquei impressionada com essa história toda é como o Qatar permitiu a entrada. Lógico, porque o Qatar também tem medo do Estado Islâmico. Ninguém quer o Estado Islâmico. Quando nós queremos devolvemos o Sinai para o Egito, queríamos devolver a faixa de Gaza. Ninguém quis a faixa de Gaza, porque não queria. Ia ser outro Estado Islâmico, como aquele que não foi a gente, eles se autoliquidaram, verdadeiramente creio, o Estado Islâmico. Então ninguém quis Gaza. Agora, em Doha, eles têm medo do Estado Islâmico. Porque onde vai o Estado Islâmico, vai o terror, vai o fanatismo. E a Arábia Saudita tem medo do Estado Islâmico. Tem medo, não quer. Não porque ama a gente, porque nós vai seguir esse acordo entre a Arábia Saudita e Israel, como já seguiram os acordos anteriores. A Arábia Saudita não é que ama a gente, tem medo dos outros. Tem interesse em Israel. Como? Tem interesse em Israel. Tem interesse em Israel. E depois, os outros se invadem, a Arábia Saudita tem Meca e Medina. Os outros fizeram outros santuários. Mas Meca e Medina está com a Arábia Saudita. E eles têm medo da invasão para que entre em Meca e Medina. Porque o centro para lá. Mas desde quando tem a divisão entre xiitas e sunitas? Desde quando eles se mataram entre eles? Eles mataram o representante, o descendente. Os sunitas são aqueles que têm como centro o descendente do próprio Maomé. Os outros fizeram a Sunna. A Sunna é um tipo de Talmud, né? Uma discussão do Corão. No Corão eles comparam com a Bíblia, não tem nada a ver com a Bíblia. Porque a Bíblia não fala mata os vizinhos que se judeu até se estar atrás da terra. Na Bíblia nós temos muitas guerras, muitas liquidações, mas não tem comparando o ser humano com porcos e macacos. Também não devem ser mortos, né? Como? Que também não devem ser mortos, né? Que também não devem ser mortos. Também. Olha, aquilo que tem na Europa, no sentido da Europa, anos atrás, queriam proibir o sobre kasher de maltratar os animais. Não sei se vocês lembram que anos atrás, na Bélgica, os judeus não podiam fazer a matança kasher porque maltratavam os animais. Agora, na escola, em Bolonha, mandaram carta para todos os pais se as crianças podiam comer comida Halal. halal. A mesma abate, praticamente. Como? Que é praticamente a mesma coisa que kasher em abate. O muçulmano come a nossa comida kasher.
os judeus não comem a comida halal, eles usam também outras coisas. E agora, queriam proibir a matança kasher, que maltratava os animais para eles, agora manda na escola uma pesquisa se as crianças podem comer tudo comida halal. O que é isso? Islamização total da Europa. Na Inglaterra não aguenta tanto o Islã, que está acabando com o sistema de saúde pública, porque eles dão a saúde pública para todo mundo e com a quantidade de gente que não trabalha às custas do governo inglês, está acabando todo o sistema de saúde. E tudo que lado também está assim. Abriram uma por causa. Vocês vão entrar lá dentro? Perfeito, sim, perfeito. Olha, antigamente se falava das cruzadas, que era cristã, né? Nós tivemos lutas cristãs e fiéis eram nós. Matavam os infiéis para libertar o Santo Sepulcro, mas já não estava na mão dos judeus, estava na mão do Islã. Aí eles falavam, matavam tudo que era judeu. Naquele tempo não usavam matar cristãos. Se especializaram para matar judeus. Agora está se defendendo do Islã. Falando disso, tem alguma pergunta? Senão eu vou falar que daqui a pouco Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, todo mundo sabe que começa. Teve gente que teve a desculpa de não vir aqui hoje, que estava preparando o jantar para Rosh Hashanah. Rosh Hashanah no começo do ano, que não é o começo do ano bíblico, porque na Bíblia nós temos outro começo de ano, porque a maioria dos anos, nos calendários primitivos, começava quando começava a brotar as primeiras frutos da terra. E quando brotam os primeiros frutos da terra, primeiro começo do ano bíblico, o primeiro mês é começo de Pesach. Em vez desse começo do ano e no outono, que o outono começa, e a mesma coisa que o início do dia começa na noite anterior. É uma mudança de pensamento. Essa foi uma influência dos babilônios, da cultura deles. E entra também outra coisa, o renascer pegou também o zodíaco. O zodíaco, porque no tempo de Rosh Hashanah tem até a balança. A balança, então, tem uma balança generalizada. A balança do céu, a balança nossa, a balança da terra. E cada um para Rosh Hashanah tem que se preparar para receber o ano mais leve. Pensando naquilo que fez. No meio de luz todos, na sinagoga toca o shofar. O shofar é um instrumento que nós, que toda a vida da vida tem tocado. Lira. Que Davi tocava lira. Mas não, o nosso primeiro sistema para acordar o povo é o shofar. Que acordava em tipos antigos. O instrumento mais antigo. O instrumento mais antigo. E nós na noite de Rosh Hashanah, nós se toca o shofar, se toca no primeiro dia de Rosh Hashanah, quando não é Shabbat. Quando não é Shabbat, se não Shabbat, não se toca o shofar. Não é que não se toca porque não pode tocar o shofar, porque teoricamente não pode carregar o shofar. Então, sim, não tem que carregar nada, não se carrega o shofar. E agora pode fazer tudo, porque na rua de 19 de outro tem como se chama? Eruv. O Eruv que ele carrega tudo. Pode carregar. É, mas não pode tocar ainda no Shabbat, o shofar, porque não é costume. Da época que não tinha Eruv. Uma coisa muito interessante. A palavra shofar vem do verbo lechaper, melhorar. Opa! Como é que é? Mexafera. Do verbo lechaper, melhorar. Ah. Então, na verdade, se toca o shofar para a pessoa melhorar, que acorda para melhorar. É a balança. Você pensar muito bem o que você é hoje e o que você vai ser amanhã. Muito bom, muito bonito. Gostei muito disso. E Shana Tová, Shana vem de Shinui, que significa mudança. Mudança, exatamente. Muito bom. Segundo a literatura rabínica, o dia da criação do humano, em Rosh Hashanah, então, o dia do julgamento de todos os humanos.
Então, aí uma semana antes, então não, 6 dias antes é o dia da criação do... Hoje é o céu e a terra. Então, hoje é o dia que começou a criação. Esse Rosh Hashanah, quando foi criado o humano, 6 dias depois de hoje. Então, hoje é o dia... Criação do homem. Criação do homem. Então, esse é o Rosh Hashanah. E hoje é o dia... 3 missões no Shofar. Um para guardar. Outra... Shvarim, 3. Shvarim. O que é Shvarim? Para pensar, acorda, pensa. E o último são aquele que também o último que for, É o choro. Atuar, e aí o Shvarim. Shvarim é aquele... Quebrado, pensa naquilo que você fez, pensa que você está em tempo. A diferença de outras religiões é que Deus te perdoa aquilo que você fez com eles. Se você comeu presunto, outras coisas. Se você não comeu um vizinho, não será um vizinho pedir perdão. Deus não temos que ir na igreja católica e você vai falar tudo naquele que vizinho. Se você dá 10 reais para a igreja, você está salvo. Isso não existe. Por isso ele é um triângulo. Isso é um triângulo. Eu, você e Deus. Eu e você levamos a Deus. É o triângulo. Exatamente, Deus. Então, nós temos a única visão da equidade, coloca a consciência de cada um, o próprio juiz. Mas agora eu quero contar uma coisa. Quando eu estava indo para Israel, aconteceu um incidente, não é só no Brasil que igual no mundo, no aeroporto, quando a gente chegou para a Itália, foi para o balcão da TUS, low cost, uma companhia que a viagem custa pouco, porque a Itália, a ITA, não faz mais o voo da Itália para Israel. Aí no aeroporto, meu marido foi roubaram o passaporte, dinheiro, foi assim, mas de repente, eu com meu marido no aeroporto de Roma, e levaram toda a bolsinha dele com passaporte e dinheiro. Eu estou lá, eu penso, o meu tio em Bolonha tem quase 90 anos, não dá, eu não vou no meu tio. Então o que eu faço? Nós somos cidadãos italianos. Prefeitura de Roma, tem que encontrar papelada. Prefeitura, aí é Brasil para conseguir, vou na embaixada brasileira, passaporte brasileiro, até conseguisse a certidão de nascimento no Brasil, mandar. Então, foi direto para a embaixada de Israel. Então, aí o que acontece? Eu estava sentado do lado de fora da embaixada, deixei as malas no aeroporto, no depósito, eu fui só com as pequenas malas de mão. Aí eu sentei do lado de fora, eu falei para o meu marido, Carol, entra você. Eles te reconhecem, quer dizer, vão cuidar do caso, vamos ver o que faz. Aí eu estou sentado do lado de fora, primeiro eu vi alguém da comunidade italiana, conversou um pouco, aí depois tem um senhor bem apessoado, e ele fala, o nome dele fala Segre. Aí eu comentei com a pessoa do meu lado, eu também sou Segre, só que Segre na Itália é como Silva e Oliveira do Brasil. Aí ela falou, não, vai ver que ele é Segre. Falei, não, ele falou Segre, eu também sou Segre. Aí a menina falou, Brasil? Por quê? O que você veio para o Brasil? Não, eu nasci no Brasil. Aí eu já tinha me levantado um pouco para trás, aí ele me falou, por acaso conhece a Ariela Segre? Então, aí eu falei, a minha mãe, eu falei para ela, aí ele me abraça, Cudina! Me dá aquele abraço, prima! Então, Ele mandou pro meu WhatsApp a fotografia os dois juntos. Meu pai era filho único, minha mãe tem um irmão, a família do meu pai, tem o meu avô, e a irmã dele foi levada para Auschwitz. E depois teve outra parte da família, entrou em Cuba e foi para os Estados Unidos, porque não foi assim, dos Estados Unidos foi para os Estados Unidos, aí não foi assim que foi para Cuba e depois voltou para os Estados Unidos muito mais tarde. E outra parte conseguiu entrar, mas se assimilaram. E esse é um primo que ficou judeu na Itália. Então, aí ele não mora em Roma. Ele mora em Torino, ele teve alguma coisa lá, teve que parar em Roma e foi até a embaixada. Aí eu olhei para outra pessoa do lado e falei, Israel Rai! Israel Rai! Ele estava voltando do Israel.
ido para Israel, então eu voltando, olha, acontece que Então, eles estão sabendo onde está ela foi para ter uma carta para ser bióloga, porque estava sem passaporte, ela viajou com 3 passaportes. Não era eu, o marido. Era israelense, o marido foi roubado os 3 passaportes sem nada. Então eu falei, então vou na embaixada de Israel. Lógico, porque ele estava... Quem tirou dele? Pickpocket? Isso. Não foi meio complicado, porque estava no aeroporto, ele estava do lado dos carabinieri, da polícia, e era onde só entrava para os Estados Unidos e Israel, então ele estava num lugar seguro. Então, enfim, eu fui pegar o lugar na fila, então enquanto isso, ele arrumou as coisas dele, estava acertando alguma coisa, aí eu vi que teve gente perto dele, aí eu falei para uma senhora excelência, coloca a mão em cima da mala aqui, tem gente perto do meu marido, não sei o que está acontecendo. Ela falou, nós estamos em grupo aqui, ele já formou nosso grupo. Eu falei, vamos na Roma. Aí eu peguei a mão dela e coloquei em cima da mala. Eu falei, eu consigo a cadeira de fora da sua pessoa, olha a minha mala. Então ela falou, tá. Eu cheguei para o meu marido e falei, tudo bem? Então, aí ele, não, é a minha bolsa, cadê a minha bolsa? Aí eu dei uma volta, em volta dessas pessoas que estavam do lado dele, provavelmente ele na hora que apoiou, alguém sentou, pôs alguma coisa em cima e levou. Então, aí os carabineiros olharam para mim como eu sou suspeita, porque eu estou dando volta das pessoas. Aí eu falo, meu marido foi roubado, tem câmera localizada. Aí um me fala, até que puxa as imagens da câmera, ele já saiu do aeroporto, já saiu de Roma, senão já saiu da Itália. Então, aí nós tivemos que ir na polícia fazer um BO para a embaixada. Tinha dinheiro nessa bolsa? Tinha, só que dinheiro, o problema é toda a documentação, né? Ele são 40 anos de casado, então ele economizou e ele tinha bastante dinheiro em espécie. Eu falei para ele, como? Ele tem cartão Wise, tem outras maneiras de se transportar dinheiro. Ele virou, que ele precisava chegar a Israel, fazer uma viagem, 40 anos de casado, de repente, Europa, e voltar nessas companhias de baixo custo para viagem. Foi tudo. Então, chegamos em Israel, vamos na frente de uma casa. Sim, mas eles já ficam de olho quando vocês entram. Eu cheguei em Israel, tinha o carro já alugado. Aí eu falei para ele, vai ter que abrir alguma coisa no Brasil, outra, vou ter que falar com os filhos. Aí peguei e fui no Airbnb, a gente tinha alugado no bar, eu conheço, e estava em casa. Lá a gente acerta as coisas. Acertou o passaporte israelense e acertou. O brasileiro acertou o italiano, que tinha que acertar com todo mundo, porque documento roubado entra terrorista, né? Sim. Então tinha que exatamente avisar todos, tudo. É para isso que eles Para fazem. consolar, eu também fui roubada em Roma, me pegaram uma bolsa. Eu estava em Roma, muitos anos atrás. O problema meu era que eu tinha meu passaporte israelense lá dentro. E aí eu telefonei ao consulado israelense, que era um problema, e avisei que o problema de tudo os israelenses, eles roubam e trocam a foto. Hoje em dia não faz mais. Hoje em dia tem um chip. É tudo muito mais moderno. Então, o passaporte israelense emitido em Israel tem um chip. Emitido no Brasil. Emitido no Brasil ainda não tem um chip. Eu sempre eu passei na época, eu fui no consulado, eles passaram uma porra tão grande, como que eu não sou responsável. Eu falei, que você é responsável então por uma porra? Eu devia dar para você o passaporte. Mas roubaram, ele não recebeu bronca nenhuma, falou, só que ele recebeu uma vara, que tem qualidade, só que aí o bolo, o nome é hebraico, e para embarcar com a passagem do nome português, tudo bem. Nós saímos da palestra. Nós estamos então, atropelando aqui a ordem. Ia ter lá o Rio para pegar outro passaporte. Muitos anos atrás. Aeroporto se você tiver grudando nas coisas, O ponto é o seguinte, a Roberta me falou. Esse senhor. Sim. Esse aqui. Esse Roberto. Este Roberto me perguntou. Onde está escrito que aquele é a cópia da menorá? Quem é que fez? Eu falei que na Bíblia nós temos um arquiteto, o nome do arquiteto que trabalhou. Bezalel. Como? Bezalel. Bezalel.
Tem um nome do arquiteto dessa região, não me lembrava quem era. Porque ele fala que aqui está água, aqui não está água embaixo, está só o símbolo da menor água. Porque a água não está lá. A água já. Olha, eu lembro que. Não, realmente não. A arca tinha 2 querubim. Até quando foi destruído o primeiro templo, já tinha perdido os escritos. Tá, depois foi reencontrado. Eu tenho que ler todos esses livrinhos, né? E mais, Esse cara deve saber em que época viveu. Isso era o que é. Ah, mas isso não acho. Da época do shopping. É. Não tenho problema com isso. Mas eu vi isso, mas eu li antes. Eu que ponto de que são nos juízes, não tem nada. Não, é bom. Mas esse aqui é o símbolo de Israel, o símbolo de Israel. Sim, eu acho que tem um símbolo. Quer dizer, um símbolo é uma coisa que está por outra coisa, mas tem algo a ver com ela. Não, olha aqui, você está vendo, tem 7 Shanatová. Você tem 7 canos. Shivakabim, não sei como falar em português isso aqui. 7. Todo mundo 7 tem muitos braços, aqui para nós. E você tem também, a palavra Yerushalayim tem também 7 letras. Então, isso aqui foi criado como símbolo de Israel, de Yerushalayim, de Israel. Sim, é um símbolo. Esse é uma coisa que nós acreditamos. Mas não se sabe se é verdade. Então, você acredita ou não? Você Veja, eu acho que esse símbolo. Isso aqui, no símbolo. Esse símbolo, sim. Você disse que na época do Shoftim, do juiz, quer dizer, muito antes do templo e antes ainda do. Sim, esse é o símbolo. Não, pensar ele vai na Torá, Meshadá, Arishudá, Enciado de Israel, Meshegu, Iftar, Adei, Maraga, Vinhata, Meshadá, para construir o Mishkan. Então tem que encontrar isso. Toda a época do Shoftim, Enciado de Israel. O Shoftim, que tem a ver o Shoftim com Jerusalém, com o templo. Foi construído o Mishkan, depois o Mikdash. Então o Mishkan virou, teve Shiloh e depois foi para Jerusalém. Mas foi construído. Aí a gente vai falar da época de ferro, do ferro. Então isso aí é mais longo. Eu tenho que olhar, não vou falar de cabeça porque eu vou me confundir. Quer dizer, isso foi feito em 70 depois de Cristo. Não, eles estão falando que esse Jerusalém era de 3.000 anos atrás. Sim, depois da saída do 3.000 anos atrás. Tá bom. Isso aí é de 70 anos atrás. Mas é a mesma. Mas tem tanta discussão disso. E a ver se era assim ou se era um cano certo. Isso é simples. Quando foi roubada, mas essa aqui estava há muito tempo. Quando foi roubada. Como que sabe? Como é que sabe isso? Não sabem. Ninguém sabe. É um símbolo, quer dizer, é uma coisa que está por outra, que tem algo a ver com essa outra coisa. Esse foi o esquema aqui para cá. Mas não é necessariamente isso. Porque eu vou explicar a vocês. Esse daqui, essas duas imagens são muito importantes. Essa aqui é a interpretação de um artista italiano sobre que coisa era. É uma interpretação ou algo que ele presenciou? Sim, porque veja, esse tipo de situação aqui é muito parecido a essa outra coisa. Quer dizer, o artista italiano, ele sobrevaloriza as fundações. É muito interessante o que ele está falando. Na parte do próprio Rambam, Maimônides, ele discute que não é assim, que são canos certos. Então, se fala que de repente essa não é uma principal, mas ele está falando que é uma construção simbólica, artística, que não é nem judaica, é, digamos, posterior, remetendo ao original. Isso é o que ele está falando. E remete a outros comentários Suzana, que estudaram essa história. É muito bacana. Suzana, a menorá das catacumbas de Roma, como é que é? Eles têm desenhos das catacumbas judaicas,
que mostra o desejo de melhorar também. Porque, na verdade, eu tive estudos dessa ignorância. Sim, eu entendi. Agora, o Maimônides fala que Eu sei. as essas de um ciclo que remete a melhorar que tinha lá. Exato. E a Menorá de ouro que está do lado do Knesset, que eu lá hoje, também é assim. É o símbolo. Não é a coisa. Exatamente. Mas o que tem de errado? Dá licença. Para nós, ocidentais, qual é o símbolo do poder? É o leão, por causa de que ele tinha na selva, ele é todo poderoso. Não é o mesmo símbolo que para o chinês. O chinês acha de que o poder é o dragão. Isso é semiótica, né? Claro, essa semiótica. Na verdade, semiótica é Quem não fala de construiu pode ter semiologia, não fala só. Quem construiu pode ter imaginado algumas coisas. Mas é claro, Porque ele está vendo o desenho mesmo. o que eu perguntei, que o mais me interessava, é este personagem. Você está vendo de que ele está carregado Nos ombros. nos ombros o tabernáculo. O tabernáculo. Me interessava saber quem é o que tinha aqui dentro do tabernáculo, porque lá estariam as tábuas. As que tábuas. Deus entregou para Moisés. Então isso seria para a gente a maior prova de que existe Deus. Sim. Então, eu perguntei a meu neto, que também é ultra-ortodoxo, igual que você. Mas, E ele me respondeu de que quando foi a destruição do primeiro templo, então desapareceram essas tábuas. isso que eu aprendi também. Eu tive agora uma Minarota Cotter, os túneis do Cotter, e a gente remete, que não foi contado, porque foi na discussão do primeiro tempo, foi na discussão do primeiro tempo. Aí depois se fala sobre o segundo tempo. Mas isso é o que eu encontrei nas fontes. Mas isso foi no segundo tempo que foi tirado. Sim, mas Não no primeiro. eu sei, mas ele está falando agora, não está melhorando, no tabernáculo. Está falando que eu tinha no Rota Bíblia. Está falando coisa da história que vai longe e que o nato dele pode Mas dar. você sabe que ele está tendo. Tudo roubado. Os Spielberg acham que era o depósito dos Estados. Roubado. Será que não sabe? O Spielberg The Raiders of the Lost Ark. Shana Tová, Ometuká. Obrigado. Não percam o canal Judaísmo. Segundo tempo que foi destruído aquele lado do Cristo. A minoração, falam que o